Ô, boa tarde. Ô, boa tarde. Rapaz, mas meu sonho é o que alguém me ensinasse a adivinhar os números da Mega Sena, ó. Pai, pois você tá com sorte, eu conheço um caboclo ali que ele ensina de tudo, você adivinha de tudo. Rapaz, ele ensina mesmo? Ensina, é o seu tchão. Rapaz, Vai vamos lá. lá, compadre. Vamos lá, vai ver esse trem lá. Rapaz, vê se nós ganhamos esse dinheiro. Rapaz, eu acho que esse velho aqui, ó. Ô, seu tchão. Você que é seu tchão? É eu Você mesmo, que hein? ensina a adivinhar? É eu, inclusive eu já sabia, foi o rapaz que indicou vocês, né? Foi. Já tinha adivinhado. Falar pra vocês querem aprender tudo, adivinhar tudo. Quanto é o valor? R$300, que eu já sei que é o que vocês têm na conta aí Mas, também. rapaz, aqui, Qual ó. é o Pix? Pix é dois bobos tentando aprender a adivinhar. Põe aí, manda pra mim. Já foi. 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 Aí, vamos ali. Agora tem um procedimento pra vocês passar, pra vocês começarem a aprender a adivinhar. Vamos ali mais eu. Aí, meu filho, agora que vocês estão com as carças baixadas e as mãos amarradas, agorinha vocês começam a adivinhar as coisas, viu? Ô, compadre, eu tô achando que esse rapaz tá querendo comer nós, seu Tião, viu? Aí, já tá dando certo, vocês estão aprendendo. Rapaz, ele é bom mesmo, ele é bom. Rapaz, vai dar certo, vai dar Vai, certo. vai, vai.